Pip. Exatamente. Está a gravar. Põe aí. Ok. Está pronto. Ora, portanto, 3, 2, 1, força. Olá pessoal. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos ao 2 Treta, mais um episódio. Mais um. Depois da nossa pausa, tivemos um. E agora é o segundo. Espero que já estejam habituados a ver-nos outra vez. Olha, como é que tu te chamas? João Antes Coutinho. que te esqueças. O meu nome é João Coutinho. João Coutinho, pessoal. E Ricardo Marques. Este é o Ricardo Marques. Os dois de treta. Aqui de volta. Já pensaste, se nós acabássemos ou ficasse só um de nós a fazer isto, era uma de treta? Não, ou um de treta. eu ia fazer um podcast chamado Uma de Treta. Um de treta. Um de Treta. João Um de treta. Exatamente. João de Deus, não, João de treta. Enfim. Portanto, estamos aqui hoje para discutir o que é mesmo, Ricardo? Touradas. Oh! Vai ser giro. É. Eu gostava de falar de umas coisas. Uma causa. Não é causa que se diz? É Tópico, tema. tema fraturante, é isso. É, Um tema- um é assim, daqueles- não é, até agora não tínhamos falado de coisas fraturantes, mas... Não, mas este é especialmente fraturante. É? Eu acho. É assim, tem dominado um bocado. Dominado, salvo seja. De vez em quando. Eu acho que é aparece- fraturante porque é muito próprio, é bué de português. É, não só português também. Mas é bué sim, português, mas percebes? é Imagina, muito. Feminismo. Nós falamos de feminismo. Mídia, Big Tech, é uma coisa Exatamente. mundial. São muito generalistas. Touradas é uma Touradas coisa da é uma Península coisa Ibérica, muito própria. principalmente. Exatamente. Principalmente. Há outros países, vou mencionar, mas é principalmente uma coisa da Península Ibérica. Ok. Olha, queres mencionar então? Queres começar a falar? Olha, eu vou então, começar nessas já. touradas? Assim, É um panorama geral, global. Exatamente. E pronto, vamos começar já aqui o episódio. Não? Exatamente. E, Tauromaquia, não é? É o nome exatamente. técnico, vá. Que vem do grego. Grego? Sim. A sério? Yeah, estou a falar sério. O que é que significa? Sabes? Luta com touros. Luta com touros. Yeah. Maquia. Não estou a falar mesmo a sério. Estou a falar a sério. Maquia. Não, mano, tudo neste podcast é dito muito a sério. Exatamente. Pronto. Porquê touradas? Recentemente houve um stress em Coruche, uma terra que tu conheces bem. Exatamente, ouvi falar. Shout out a Coruche, aos meus amigos de lá. Exatamente. Muito boa gente Coruche, Santarém. Uma zona com grande tradição Sim. das touradas. Sim, Se calhar, sim. acho que é capaz de ser dos sítios Das com zonas mais. de Portugal. Se calhar só ultrapassado provavelmente pela Gulgá. Uhum. E Ok. Vila Franca de Xira e afins. O Riba Texas, em geral. Riba Texas, ok. Opa, represente. Por acaso não sei como é que o Texas nunca foi um sítio onde as touradas não tivessem... Porque é que não pegaram na coisa? Lá. Porquê é que não pegaram nas touradas? Pode ser. Opa, se calhar não havia muitos touros. Aquilo era muito mais que cavalos e assim. Bisontes. Mas pronto. Houve aí um stress, um acidente em Coruche, houve Por acaso, alguns conta-me feridos. que eu não estou assim particularmente Ok. familiarizado. 2 forcados, 2 cavaleiros foram parar ao hospital. Um cavalo teve que ser abatido e pronto. Ok. E trouxe, Sim, sim. trouxe Já à praça estou- pública a discussão. Relançou, não é? Reatou. Porque eu lembro-me desta discussão ter estado na voga. Reacendeu. Em voga, exatamente. Ter estado em voga há coisa de... 2 anos. Foi para aí, para isso. Eu lembro-me quando estava a viver em Lisboa de passar ali à beira do Campo Pequeno, que eu vivia relativamente perto do Campo havia Pequeno. manifestações e tudo mais. Também Mas acho que isso não há cheguei a sempre. apanhar. A cena é, acho que há quase sempre. É pelo menos em Lisboa. O ativismo anda bué de forte. Anda muito. Yeah. Portanto, voltou Forte one. as touradas à voga. PAI, Península Ibérica, expressão forte lá. É principalmente daí que vêm as touradas. Também é comum no sul de França, pela proximidade Ok. da Espanha, faz sentido. Proximidade cultural, claro. E a América Latina, Ok, pelas exatamente. razões óbvias também. Porque é uma extensão da Península Ibérica, quase. Essencialmente. Estados Unidos, por causa dos imigrantes portugueses, espanhóis e mexicanos, também. Touradas nos Estados Unidos. Pois deve Califórnia. ser uma atividade. Ok, deve ser uma atividade muito reduzida comparada em tudo o que eles. Também é Comparando no com Canadá. as outras atividades Mas tem tudo a ver, culturais é tudo extensão das de comunidades. Espanha e Portugal. Ok. E este foi o que me surpreendeu. Filipinas, Nas Filipinas. pelos vistos. Ok. Tem uma herança espanhola grande das Filipinas, há que ter isso em consideração. Ok. Suponho que seja. Mas como atividade cultural, que aliás, Tenho já quase agora, certeza que vem daí. para quem estiver interessado, definição da Wikipédia da tauromaquia é um espetáculo tradicional que consiste na arte de lidar com touros bravos. É uma arte, vá. É assim, eu pessoalmente,
Havia uns anos para cá, eu voltei e meia dava por mim, naqueles raros momentos em que via televisão, a ir fazendo zapping, que não tinha TV cabo, passava na RTP1, eram só 4 canais, o zapping era muito rápido, e passava na RTP1 e estava a dar touradas. Dei por mim há uns anos para cá, há uns largos anos para cá, entenda-se, pá, aí uns 8, 9 anos, a ver touradas de vez em quando. Eu até achava alguma piada Ok. à cena toda. Normal, Pronto, por isso é que elas de um ponto existem, de não é? vista Porque, pelos pessoal. vistos, Exatamente. tem alguma atração. É aquilo. entretenimento. É fundamentalmente isso. Yeah. Nós também temos outros eventos ou outros, nem sei como dizer, mas coisas de entretenimento que se baseiam em brutalidade. Ok. Luta. Luta em geral, não é? Sim, boxe, UFC, tipo MMA, todas essas coisas. É brutalidade, humanos contra humanos. A única razão grande pelo qual diferença. é uma escolha consciente. Exatamente, era exatamente o que eu te ia dizer. Sim, a única diferença grande diferença. é isso. Mas pronto, estes são os países onde acontece. Onde acontece. Mas é engraçado. A ideia dos espetáculos de touros, ou a realização de espetáculos de touros, remete até à antiguidade clássica. Uma coisa grega, da ilha de Creta, por acaso. Há registros de imagens muito antigos, obviamente que é tipo, não é verdadeiramente touradas, mas é tipo a gênese. Ok. Não, claro. Por exemplo, uma coisa que não é diretamente touradas, mas está ligada à mesma ideia cultural, é a largada de touros, por exemplo, em Pamplona e tudo mais. Não, sim, mas isso São está coisas conectado. Isso está conectado. Não, estão conectados, exatamente. A tauromaquia. Exatamente, claro. E acredito que lá está a Gênese na Grécia Antiga esteja também aí. Mas a tradição Aliás, será que até... toureira da tauromaquia começa no século XII. Ok. Ou seja, quando as pessoas me vêm falar de que Tauromaquia, é tradição... touradas e tudo mais. Sim. E é assim, eu neste episódio, aviso já, vou fazer muito de advogado do diabo. Ok. Se olharmos para as touradas como o diabo. Vou fazer muito... Porquê? Porque ou uma grande parte... Ou simplesmente porque eu acho que é de onde estão a sair os maus argumentos. Ok. Ou é a parte que tem que se defender. Ok. Isto não, Assim, não quer dizer que eu seja um defensor das touradas. Pois, exatamente. Eu sou fã de boa argumentação. Exatamente. Como sei isso. Primeiro ponto. Segundo, eu gosto sempre de tentar ver as coisas dos dois lados também. E neste momento quem tem... O lado anti-touradas, vamos assim, para pôr as coisas muito grotescas, vamos chamar um lado anti-touradas e um lado pró-touradas, I guess, nesta discussão, é o que é. O lado pró-touradas é muito mal representado. Quer dizer, a minha questão é, até nem sei se é propriamente mal representado, porque eu apanhei aqui uma entrevista de que vou falar mais daqui a um bocadinho, do Hélder Milheiro. Não faço ideia quem seja. Está muito relacionado à tauromaquia. É um gajo. Exato. Olha, Sabes que hoje em dia já não sei. aos 36 anos pertence à Comissão Executiva da Federação Portuguesa de Tauromaquia há 4 anos. Portanto, desde os 32, tem agora 36. Portanto, está dentro desse mundo e, como devem imaginar, defende a tauromaquia. E eu, por acaso, gostei bastante de ler a entrevista. Portanto, não é que eu acho necessariamente que está mal representado. A questão é que é muito fácil de se ser contra as touradas. É muito fácil mesmo. É assim, basicamente é assim. Essencialmente, a discussão na sua forma atual é de acusação e defesa. Ou seja, quem é a favor das touradas é que tem que se defender. Eles é que são os culpados. Essencialmente. Sim. Pelo menos é o formato do debate neste momento. Sim. Eles estão a ser acusados, vamos por assim, de uma prática grotesca, brutal, que tortura É isso que eu queria ver do teu lado. Era do género, onde é que tu achas que... qual é que achas que é o argumento contra as touradas? O argumento contra... Sim, imagina, porque é que existe este debate? Porque é que há pessoas contra e pessoas a favor? Sim, eu acho que... Qual é a base do debate? A minha perspectiva muito simples da questão, de quem nunca olhou demasiado para a questão, primeiro parece coincidir com uma série de movimentos, todos eles parecem estar interligados. Por exemplo, um que é o veganismo. A questão da defesa dos animais, e o vegetarianismo e a tauromaquia, a facto de serem contra a tauromaquia,
É uma espécie de consciência coletiva de um movimento que já tem andado a andar já há algum tempo. Tem andado a andar, nice, há algum tempo. Mas E porquê é que então, estão se um calhar- contra o outro? Hum? Porquê é que um é incompatível com o outro? Qual? Qual? Esses dois movimentos. Não é que sejam compatíveis. Não é que sejam Exato. Qual é a incompatíveis. incompatibilidade? Não são incompatíveis. São movimentos que estão a andar de mão dada e estão a trazer, e acho que é também por causa disso que têm levantado a consciência coletiva em relação à proteção dos animais. Por Ok, causa de então movimentos como o exato, é isso que eu veganismo e queria. tudo mais. É isso. Não, os movimentos que eu falava era tipo o da tauromaquia versus o veganismo. Aí, versus. Queres fazer um versus? Eu estava Sim, mais sim. a fazer com, não Não, versus. porque a minha ideia aqui é porque é que um está contra o outro? O veganismo está contra a tauromaquia. E o veganismo está contra a tauromaquia, ok. Eu estava a falar do anti-tauromaquia. Porquê? Porque supostamente a tauromaquia é um espetáculo ou a atividade em si Horrífico, de ataque aos animais, e brutalidade, tortura tortura e aos animais. assassínio, né? E chacina, para usar as palavras de um outro homem. Então a gênese do problema, o foco do problema é dano e dor aos animais Uhum. para a diversão humana. Fundamentalmente. Acho Entretenimento, que tal como tínhamos aqui falado. O fulcro da questão. Não é? Poderemos, eu, pelo menos, de um leigo, acho que é isso. E eu É acho- fundamentalmente isso que eu vejo. Porque Lá eu nas queria tais- mesmo pôr isto em pratos limpos. Tipo, percebes? Perceber qual é o debate aqui É assim, mesmo. tu depois tens outras questões que algumas pessoas levantaram desse lado do anti-tauromaquia, que é nomeadamente os apoios estatais e europeus que esta atividade recebe. Que, pronto, é uma daquelas coisas que quem é contra a tauromaquia diz que recebem imenso dinheiro, quem é a favor Diz que não recebem suficiente. diz que não recebem dinheiro nenhum, que é diferente. É daquelas coisas que é tipo, quem é que está a dizer a verdade? Olha, sinceramente não sei, porque também não estou aqui para ir ver extratos bancários de quem quer que seja, de andar aqui a fiscalizar as contas. Eu, pronto, fica já aqui ressalvado, como já devo ter falado, como já me devem ter ouvido falar em imensos episódios, e que faz parte da minha filosofia geral, não gosto muito de subsidiar atividades, quaisquer elas que sejam com dinheiro governamental. Por isso, se isso acontece na tauromaquia, acho mau, como acho em qualquer outro sector da economia. Concordo 100%. Ou na grande maior parte deles, vamos pôr assim as coisas. Não gosto também de ser demasiado absoluto. Sabes que em Espanha e em França as touradas são património imaterial e cultural. Não. E acho que em Portugal em alguns conselhos também é, não tenho a certeza. Pois, penso e que é é à assim, volta de 30 e faz todo o sentido que seja, porque é exatamente essa a definição de património cultural. É tradição cultural. Sim, e quando Tua as pessoas própria. falam, tipo, o que a mim faz-me confusão é quando as pessoas tentam desconstruir a tradição como se fosse esta tradição, como se não fosse efetivamente uma tradição. Não, e É voltamos à capaz de ser mesma... das tradições mais antigas do E país. voltamos à mesma questão também, que também é um modus operandi, vamos dizer assim, muito querido daqueles que constituem o lado anti-tauromaquia, que é o de regrar o passado por regras morais do presente. Ok. Coisa que nunca corre bem. Tu vai sempre, é isso, é um bocado esse o propósito do progresso civilizacional, é tu Fazer melhor avançares agora do que fizeste no passado. Exatamente, é avançar Mas sobre isso. não julgar o passado de acordo com os modos do Exatamente, presente. não fazer julgamentos de valor, porque eram passados, eram É o outros que é. tempos, era o que era. Na altura faziam-se as coisas de forma diferente. Exato, tínhamos valores diferentes porque o mundo estava configurado de uma forma diferente. Exatamente. Portanto, a questão aqui toda, o argumento todo por trás do grupo anti-tauromaquia parece ser que é uma brutalidade gigantesca para com os animais, Sim. os touros, fazer o que se está a fazer. Por acaso, até gostei da entrevista que eu li de um outro senhor, o senhor Nuno Alvim, presidente da Associação Vegetariana Portuguesa, para tu veres, lá está exatamente a falar contra as touradas no público. Depois partilhamos as notícias, como de costume. E ele a dizer a preocupação, por acaso, do Nuno com o cavalo do que aconteceu agora Sim, teve que ser abatido. que teve que ser abatido, exatamente porque partiu uma perna, fratura exposta. Por acaso, uma coisa interessante. Interessante não. Não, é interessante, mas um bocado chato. Os cavalos, quando têm fraturas expostas, têm mesmo de ser abatidos assim. Porque é demasiado expendioso. E esse está aí um dos debates. Exato. Tem que ser mesmo ou não.
É assim, pronto, entramos numa outra questão gigantesca. É assim, a razão pela qual os cavalos são abatidos, tanto quanto eu, exato, bem é o que percebi, estavas a é dizer. porque é ridiculamente caro. Yep. Muito Sim, caro. dezenas de milhares de euros. Sim. E depois o cavalo nunca vai ficar bom. Vai precisar, acho que precisa sempre de apoios para andar e tudo mais, porque se já olharam, os cavalos são animais bastante pesados. E as pernas são bastante fininhas. É isso que eu acho Aliás, fascinante. como é que ele é assim tão resiliente? É uma coisa que já me transcende a isso, mim pronto. e vou deixar estar aí tal como está. Agora, sim, é uma coisa que acontece. Eu lembro-me de ler uma história também de um cavalo que tinha... Um cavalo daquelas corridas que fazem nos Estados Unidos. Tipo jockeys, com jockeys mesmo a correr. Que Sim, há sim. imensa malta com corridas de apostas. cavalos. É exatamente isso. Porquê? Porque são É cavalos a correr. literalmente corridas de cavalos. São cavalos a correr. E lembro-me de ler uma história sobre um cavalo qualquer que era extremamente conhecido porque ganhava corridas É o dessas. Secretariat. Espera aí, eu lembro-me de ver isso em BoJack Horseman, man. Mano, o Secretariat é bem conhecido. Então mano. pronto, é daí que eu conheço isso. Está aí explicado. E o gajo, a certa altura, partiu uma perna. Lendário tríplice coroado do turf norte-americano. Estou a ler isto a muita ABR. Mas é o Kentucky Derby, que é o mais famoso. Mas pronto. E eu lembro-me do Secretariat ter partido a perna e depois teve de ser abatido. O cavalo mais lendário da história dos cavalos teve e de ser mesmo abatido assim, depois. exato. Porque é o que é excessivamente caro. E opá, é bonito? Opá, nem sequer vou pôr as coisas nesses termos, de feio e bonito. Acho que é uma discussão parva, para ser sincero. Sim. É economicamente inviável, não tem a ver com moralidade. É inviabilidade económica. Um dos grandes argumentos, aliás, não é argumento, ou é um ponto de discussão, é se... Acho que um dos lados aqui é um bocado idealista em algumas coisas. Muito. Essa é a minha grande questão. A ideia de que custa muito dinheiro, mas não importa, é uma vida. Mais ou menos. Porque quão longe estás disposto a ir por essa vida? E não é só isso, é de género. E porque não literalmente É um grande menos do que debate isso? moral aqui, que é quanto é Primeiro- que vale uma vida, para começar, Exatamente, e quanto é que vale uma vida animal comparado com uma vida humana. Isso nem é bem debate moral, é um bocado moral, mas até acho que é mais metafísico do que moral. Tipo, o valor de uma vida, como é que tu atribuis valor Sim, monetário a uma vida? exato. Aliás, eu acho que uma parte da brutalidade passa por aí. É o facto de teres que o fazer sequer. Não, é tu dizeres-me que consegues sequer equivaler uma vida a dinheiro. Exato. Tipo, não consegues. Não existe. E Mas é bem não há engraçado. equivalência nenhuma aí a Se tu fazer. fosses, por exemplo, na a minha pôr... opinião. Imagina, se tu fosses sondar às pessoas e começasses a criar um cenário específico e desses, tipo, variáveis e a pessoa tivesse que escolher valores para pessoas diferentes, ia ser curioso essa experiência social. Aquelas Género, questões. uma pessoa que tu não conheces... E há tipo aquela cena do género... Olha, Quanto dinheiro estás disposto a dar para salvar uma pessoa que não fazes a mínima ideia quem é? Que não ou, conheces todo. ou tipo aquela cena do género, ganhas $1 bilhão, matas uma pessoa mas não fazes ideia, nem nunca vais descobrir quem é a pessoa, mas sabes que ela morreu e pode estar do outro lado do mundo. Fazias? 1 bilhão, yeah. É um bocadinho de dinheiro, por acaso. Há pessoa, eu tenho a certeza que há pessoas que diriam que sim. E não sem é dúvida. só psicopatas. Não. Muitas pessoas normais, de certeza absoluta. Yeah. Nós somos, é engraçado, eu acho que neste momento nós estamos, enquanto sociedade ocidental, criamos aqui uma ideia de que a pessoa, o ser humano, não é uma dualidade. Género, existem os bons e existem os maus. Estás a perceber? E género, as pessoas que são boas, são todas elas boas. Isto saiu bem engraçado. São só boas e as pessoas que são só más, são só más. Não percebendo que há aqui um espectro. Não, E que toda a gente é bom e mau. Ou tem atitudes, são boas e más. Tipo, tem mais a ver com os Não, comportamentos e não com a pessoa em si. A identidade da pessoa não é boa ou má. É a conjunção de ações é que começa a toldar para um lado ou para o outro, de certa forma. Há um todo que também por si próprio é vago, Yeah. que pode ser bom ou mau. E depois entra muito por uma questão do que é bom e o que é mau e blá blá blá. Mas isso é outro debate totalmente. Mas eu queria só dizer aqui uma coisa, que é... Acho que está na altura de haver aqui umas reconfigurações em relação a valores. Ou vai ser necessário, ou está a começar a ser cada vez mais necessário pôr os pontos nos is em algumas coisas. Ok. Valores morais, sociais Tudo. da sociedade. A nossa sociedade vai passar por uma mudança de paradigma nos próximos tempos, na minha opinião.
Tipo, imagina, nos próximos 50 anos vai haver uma reconfiguração muito grande. Ok. E acho que por exemplo, este debate das touradas é um... É só um espelho disso. É engraçado. Para mim, tudo que são questões fraturantes são momentos de decisão a nível social. Claro. Só que, e isto remete um bocadinho para o episódio transato, estás a ter um problema com aquilo que são grassroots movements, que sempre foram aquilo que criaram, sempre foi aquilo que criou a cultura dominante. A cultura foi-se mudando e os valores, etc., foram mudando de forma orgânica. Aliás, é o que é suposto fazer, é suposto a sociedade em si Nós organicamente mudar. Nós falámos de uma coisa recentemente, Por exemplo, o astroturfing, exatamente, esse tipo de coisa. astroturfing e ao mesmo E ativismo tempo... organizado. Ativismo organizado. Aliás, essa é uma questão gigantesca. Por exemplo, o que é a Antifa? Exatamente. É ativismo organizado e com objetivos políticos puramente. Aliás, o ativismo em si, por definição. Uma minoria muito pequena, mas muito vocal e muito ativa, a querer toldar... E muito disposta a muita coisa. Atenção. Olha, isso por acaso é uma coisa que o Eric Weinstein estava a falar no outro dia, mas não me vou pronunciar. Que alguém quiser ouvir, vá ver o episódio do Eric Weinstein a falar com o Joe Rogan sobre a Antifa. Mas muito interessante. Mas eu acho que estamos a fugir um bocadinho às touradas mesmo. Mas a questão do ativismo, porque isto entra muito no ativismo, tal como eu falei, a entrevista que eu tinha visto do Nuno Alvim, ele é um ativista, essencialmente um confesso idealista e também um nadinha realista. Ok, ganda gajo. Isso não é no público? Ok, acho que já li isso. Pronto. O Nuno Alvim é ativista e presidente da Associação Vegetariana Portuguesa. É vegetariano, exatamente. Ok. Não, é capaz de ser veganismo também. Mas sim, ativismo. E o ativismo... Eu não tenho problema nenhum com ativismo. Pois, é assim, eu também não tenho... salvo seja. Eu não tenho problema com ativismo quando é uma coisa orgânica mesmo. Quando é uma coisa orgânica e mesmo aí calma nisso. Porque depois a grande questão por detrás dos ativistas é precisamente serem extremamente vocais. Mas é extremamente vocais. Essa é a característica dos ativistas. Eles criam-se, eles tornam-se ativistas precisamente para serem vocais em relação a uma coisa. A minha questão é que... tens razão, eu tenho um grande problema com os ativistas, lembra-me agora. A minha questão é que estes ativistas que fazem imenso barulho e fazem, não sei até que... Não consigo medir qual é que é a representação da sociedade que eles têm. Qual é que é a percentagem de população que eles representam efetivamente. É essa a grande questão para mim. E outro problema. E a questão depois é quando são financiados, aí é outra coisa. É que está o grande... Olha, aí acabaste, para mim, acabaste de delinear o problema atual. Porque ativismo financiado é como arte financiada, não é arte. E não é só isso. Diz-me. Ativismo financiado elimina uma coisa. Seleção natural. Sim. Porquê? Seleção natural de ideias. Vou explicar aqui uma coisa muito gira. Eu ia dizer o Cristiano Ronaldo. O Jordan Peterson fala muito nisto e eu acho que é das melhores coisas que ele fala, que é a ideia de que por que raio é que eu hei de... Olha, por exemplo, esta não é treta, mas isto que houve agora daquela miúda de 17 anos, exatamente, em relação ao aquecimento global. Palhaçada. O meu problema com isso resume-se a quê? Por que raio é que eu hei de ouvir uma miúda de 15 ou 16 anos? O que é que ela sabe? Nada. O que é que ela sabe? Rigorosamente nada, mas fica bem nos jornais. Certo. É miudinha, é pequenina, mas está ali a chorar quase. O aquecimento global não é uma coisa linear e não é assim tão... Não é uma coisa que é... O mundo não é preto e branco. E a miúda não sabe nada da vida. Não sabe. Rigorosamente nada. Aliás, ela é ultra privilegiada por ser sueca, porque só ser suecos em relação, no cômputo geral da humanidade, é seres absolutamente privilegiado. Nós como portugueses somos absolutamente privilegiados e só pode dizer isto uma pessoa que já ou que nasceu ou que já experienciou o que é não ser privilegiado ou que sabe como é que é o outro lado do mundo. Exatamente. Eu sei. Ganda gajo. Mas pronto, eu não queria estar a fazer este momento sobre mim. Porque é que eu hei de ouvir? E é por isso que me ouvi a falar tantas vezes deste termo, que é skin in the game. Porque raio é que hei de ouvir uma miúda que não tem skin in the game absolutamente nenhum? Ela não sabe nada do que está a falar. Não venham com tretas, não sabe? Não. E aqui eu não estou a dizer que eu sou contra ou a favor do aquecimento global, que acredito ou não acredito. Eu não acredito nela. Eu só quero deixar este ponto aqui bem assente. Porquê? O ativismo pago destrói seleção natural. O que é que eu quero dizer com isto? Porque é que eu
tenho uma grande tendência a querer ouvir pessoas que têm sucesso, independentemente do que for a área. Eu tenho mais disponibilidade para ouvir pessoas que tenham sucesso. Porquê? Porque elas já demonstraram que pelo menos sabem fazer alguma coisa dentro da sua área. Ou seja, Com sucesso. exatamente. Porque é que, por exemplo, eu acredito bem que os empresários de sucesso podem dar bons líderes. Porque eles já demonstraram que têm sucesso a liderar alguma coisa. Ok, que há diferenças entre uma população, uma nação e uma empresa, mas Existe, obviamente. há skin in the game envolvida. Porquê? Também há Porque há as muitos forças paralelos. de mercado. Exatamente. Também há muitos paralelos. Claro, Para há além das gestão de diferenças, recursos há humanos. imensos paralelos. Tipo, uma empresa tem a maioria das coisas que tem, por exemplo, um governo. Toda a gente diz que... Toda a gente, quer dizer, eu pelo menos eu ouço imensa gente a dizer isso, e é uma frase com que eu concordo, que gerir um país é mais ou menos a mesma coisa que gerir uma empresa. Só a dimensão é diferente. Exatamente. Mas os princípios subjacentes não vão ser... Qual é o foco aqui? Jordan Peterson fala imenso, que é, antes de quereres, e há muitas pessoas que não perceberam esta mensagem, viram isto como um ataque muito grande. São estúpidas essas pessoas, mas pronto. eu digo as coisas como elas são. Sim mesmo, Ricardo. Tem muito cuidado a tentar ditar a reconfiguração do mundo pelos teus olhos se tu nem a tua própria vida tens sob controle. Ok, isso por acaso... Porquê? Como é que eu tenho a garantia de que tu sabes o que quer que seja? Porque as coisas não são assim tão lineares. Não, são coisas aí extremamente complexas e estão-me a tentar fazer com que uma miúda de 15 anos me explique. E não digo só ela é só, para mim é só um exemplo muito Não, vocal ela- e que demonstra Não, bem. é só o espelho mais recente disso. Exatamente. E aí depois a forma como tudo é mediatizado. A forma como a miúda aparece do nada e de repente está em todos os E jornais. usam como- A mim querem-me tentar fazer acreditar que isso que é orgânico? Não. Exato. Oh, meus amigos, tipo, isso é extremamente óbvio que não é. Exatamente. Agora, acreditem no que quiserem, I guess. E as minhas heurísticas ditam que é... Quando é assim, há esturro. E lá está, Há esturro. independentemente da opinião em relação à Greta, não tem nada a ver com a opinião do clima. É só mesmo... É uma péssima forma de se fazerem as coisas. Não é, não é isso. com esse tipo de ativismo que se fazem as coisas. É isso. E por isso, eu, pessoalmente, tenho muita reticência a ouvir pessoas que não me parecem ter a vida assim tão orientada. Por exemplo, o que acontece muito, por exemplo, com o pessoal da Antifa. Ou o pessoal de... Desculpa. Quando usam, por exemplo, crianças para meios políticos. Por exemplo, nesta manifestação, esta miúda, ela é uma criança, ela tem 15, 16 anos. Ou menos, se É calhar. uma criança. É uma criança. Ela não sabe nada. Tens Sabe aqui um falar para a problema. televisão. Exato, mas é uma boa forma de fazer uma mouthpiece. Não, mas é exatamente assim que as coisas funcionam. Tu não tens necessariamente de estar a fazer um bom argumento. O bom argumento tem é que soar aquele que bem. convence as pessoas, fundamentalmente. Exatamente. E se for emocional, tanto melhor. I guess. Exatamente. E aqui, para mim, está o grande ponto. Não estou a dizer necessariamente que o que está a acontecer com o debate das touradas é isso. Mas não me venham dizer que não é possível ser isso. É perfeitamente. É perfeitamente possível. Há uma coisa que eu mencionei aqui nas minhas anotações. Astroturfing, como tu falaste. Astroturfing, peço desculpa. Astroturfing, que depois nós acho que já explicámos da última vez o que era, mas pronto, tem a ver com criar uma imagem falsa através das redes sociais de que alguma causa é apoiada, e depois as redes sociais ajudam a criar uma coisa com fruto do astroturfing ou não, que é confirmation bias. É nós acharmos que existe um apoio massivo a alguma coisa. Não, é tu e o que é que começas a acontece? criar uma- Eu noto isto na política. As pessoas não estão dispostas a votar num partido minoritário porque acham que não vai fazer nada. Literalmente, ainda É mesmo a ontem tive merda. essa discussão. É a tua Literalmente ontem. percepção. E é esta percepção. De não querer votar num partido minoritário porque estou sozinho a fazê-lo. Porque se toda a gente pensar assim, efetivamente é isso. Tu estás a contribuir ao não o fazer. Não, o ser humano tem uma necessidade E a minha grande gigantesca questão de sentir que pertence a um grupo. É isso. E a minha questão aqui é: porque raio é, ok, o que tu vais fazer não vai mudar nada. Mas então porquê é que eu vou, tipo, de um ponto de vista moral, estar a ser complacente? Porque é isso que vais fazer. Eu não vou votar neste partido que só saca tipo 1000 votos, porque o meu voto pode ser mais bem utilizado noutro. Não, está a ser pior utilizado se vais votar em qualquer coisa que não está alinhada com aquilo que tu Em acreditas. que não acreditas, exatamente. Aliás, What? é um voto quase hipócrita, What? diria eu. What? Estás a Supostamente piorar o mundo. O voto foi mundo precisa conquistado do teu para- melhor. O voto foi conquistado, supostamente, para tu poderes pôr a tua voz na Expressares. política. Para poderes E tu agora estás-me a expressar, dizer nem que que seja epá, um voto. não porque vamos ser poucos? Pá, Não tens que só bem. ganhar. As pessoas não percebem isto. Não é só quem tem governo, não é só quem estabelece governo que é importante.
também é importante à oposição. A questão Aliás, do a oposição tem um papel a questão do gigantesco. voto, a questão do voto útil é toda Enfim. uma discussão gigantesca. Agora, tu por acaso, ao longo dessa tirada, tu tocaste em alguns pontos interessantes. Primeiro, do ativismo pago, que é um problema gigantesco. E que anda de mãos dadas com a astroturfing, não é? Sim. E só para fazer um paralelo também, para quem achar que isso não é muito possível, vamos pôr as coisas dessa forma. Considerem as greves dos sindicatos e as filiações dos sindicatos aos partidos políticos. É uma forma de ativismo. A forma como eles fazem greves consoante a vontade do partido. Claro. É uma forma de ativismo. E isto é uma coisa que acontece e que toda a gente sabe que acontece. Consoante ainda foi uma coisa que aconteceu precisamente durante este governo, e tu consegues fazer o contraste com o governo anterior, que esteve no poder. Sim. Apesar de que mesmo assim continuam a haver greves, apesar de não terem tanto apoio sindical. Sabes o que é que eu acho fascinante? É exatamente isto. É quando haver estás num greves- governo de esquerda, parece que tens mais greves do que tinhas quando tinhas um governo de direita. Mas é que a questão é que quando tiveste um governo de direita, tinhas muitas greves sindicais financiadas precisamente pelos partidos que têm poder sobre os sindicatos, que são os partidos de esquerda, que eram os da Exato. oposição. É isso que eu estou a dizer, Neste que é bué de momento, engraçado. É estranho, exatamente. Quando tens um governo de esquerda em que os partidos de esquerda que controlam os sindicatos têm imenso poder dentro dos sindicatos, não vamos brincar, continuam a ter greves. A minha questão é, será que aliás, essas e tens greves são todas profissionais- fachada? Não é só ativismo político para atingir objetivos. E será que isto das touradas não é exatamente a mesma coisa? Pois. Uma falsa questão, Uma falsa questão para angariar votos com uma questão muito fácil, que é pegas nesta questão, pegas naquilo que é uma não questão, que era uma não questão. Estava toda a gente bem com as touradas até há 8 anos para cá, uma coisa assim, se tanto. Nem isso. sempre houve um bocadinho de debate, mas Um nunca, bocadinho, nunca mas foi é uma aquele coisa- burburinho de fundo, man. É Sim. como o debate do futebol. É tipo, tanto futebol até chateia. Pronto, as touradas, coisas. Ficava-se por aí, ninguém se chateava. Agora, de repente, é que tens partidos de esquerda acérrima no poder, com posições muito demarcadas nisso. É óbvio que vale a pena tentar fazer com que isso seja uma questão. E tentar demarcar aqui, fazer isto numa questão fácil, que é como é que tu fazes disto uma questão fácil? Tornas isto uma questão moral. Sim. E depois E crias a ideia de que toda a gente que importa está de um lado. e nem é só isso. E que o resto são Crias malvados. logo uma imagem. Tu, automaticamente, ao criares uma questão moral, estás a fazer uma coisa. Estás a pôr os bons e os maus. Sim, exatamente. Ponto. Exatamente. E ao seres tu a trazer a questão moral para a frente, tu automaticamente estás-te a pôr no papel de eu sou o bom. Decisor. Porque tu não vais trazer... Não, a questão não é o decisor. A questão é o bom. Porque tu não vais trazer uma questão moral para a frente se tu fores visto pela sociedade como sendo o mau. Sim. Então tu automaticamente colocas-te aqui numa questão moral como sendo o bom da fita. Sim, pões-te logo automaticamente num pedestal. Automaticamente estás a dizer a toda a gente, quem não concordar com isto é mau, Exatamente. é vil E tens e que deve ser ser reprovado deve e ser tens que ser reprovado. ostracizado e removido da Exatamente. sociedade. Tudo isso. E isso, logo à partida, para mim, é uma péssima forma de se fazer política, porque isso é divisão, isso é separação, isso é... É destruição. vai contra a união da sociedade, que é destruição. sinceramente é a única coisa que é importante para teres uma sociedade coesa. É precisamente ser coesa. E para a perpetuação da humanidade, que é Exatamente. o objetivo Que é comum da civilização. da espécie humana. Há aqui uma coisa que eu queria falar imenso e estou-me a ter um bocado de dificuldade em lembrar-me neste precisamente, mas era Ok. muito importante. Mas se quiseres que eu fale de outra coisa, eu falo de outra coisa. Não, porque isto era mesmo importante. Ok. Então fazem um esforço mesmo grande. Ok. Porque é que isto aqui, eu juro que eu estou mesmo quase lá, isto está mesmo na ponta da língua. Ok. Continua. Qual é a grande questão aqui? Ok. Qual é? Faz força, Ricardo. Vou fugir. As touradas. Epá, não. Continua. Não, ok. Pronto, porque isto depois... Era mesmo por acaso, importante. A culpa é tua. Olha, aponta. Quando te lembrares, apontei. Yeah. Agora, a questão aqui também, que está muito relacionada com a questão do ativismo financeiro. Já me lembrei o que era. Ok. Queres fazer tu então e depois entro por aqui? Se não te importares. Força, Ricardo. Tudo por ti. Porque é que, por exemplo, Estava a ver. houve uma cena que foi muito criticada, ou que foi acusada, e que, obviamente, quando uma pessoa quer ser intelectualmente desonesta, explora. Que foi a ideia de que, por exemplo, acho que era o João Mourão Júnior, que foi um dos miúdos que teve, porque ele é um miúdo, tem 21 ou 22 anos, uma coisa assim, do género, disse, eu não sei o que é, enquanto amante dos animais. Eu não tenho... Imagina, e houve muita gente a dissecar e a dizer amante de animais.
Por que não? Pois, porque coisa. Nós castramos os animais. Mas pronto, mas tem um propósito. Mano, É um buraco sem fim. os cavalos também existem porque nós lhes damos uso. É assim, existem cavalos selvagens, exato, mas não têm uma vida, por exemplo, tão cuxe como têm os cavalos que são... Diga-se de passagem que o touro, até ao momento em que entra na É arena, isto. tem uma vida. Isso é uma das coisas. de rei. E, por exemplo, um dos meus grandes problemas é... Imagina, eu não tenho problema... Ou aliás, eu ponho-me do lado... E também não é pôr-me do lado, mas eu percebo as pessoas que têm realmente o argumento... Ou skin in the game. Que é os vegetarianos e os vegans. Que dizem, isto é mesmo uma barbaridade. Só que 90 e tal % das pessoas que são contra as touradas não são esse tipo de pessoa. Não são. São pessoas que comem carne. Há aqui um grande problema. É que os touros que são usados para a tauromaquia são muito melhor tratados do que as galinhas que vocês comem. Mas muito melhor tratados. Mas muito melhor. E tal, a morte é chata. Eu também, olha, eu se calhar quando morrer também não vou ter a melhor forma de morrer de sempre. É que eu acho que é o único... Mas até lá, se for tratado como um rei, não é eu acho que mal. para mim o único grande requerimento para um bom argumento moral, primeiro é assim, quando é moral, eu não gosto de argumentos morais à partida, porque se eu não partilhar da tua moralidade, acabou a discussão aqui. Se não estivermos a discutir a mesma coisa, tens algum problema. Eu não te vou convencer a concordares comigo, tu não me vais convencer a concordar contigo. Ponto final. Portanto, é péssima ideia. É só para te sentires bem contigo próprio, dizer, eu sou melhor que tu, porque sou mais moral que tu. Portanto, para mim, logo à partida, é péssima ideia. Mas mesmo aí, ok, queres entrar em argumentos morais? Tudo bem. Há uma coisa que é precisa. Primeiro é ver de quem é que está a fazer esse argumento moral e segundo ver consistência. Sim. Porque senão o argumento moral perde Aliás, toda nem a acho que é consistência, credibilidade. acho que é coerência mesmo. Ok, coerência, consistência, Congruência, quase. congruência, Exatamente. todas essas consciências. Exatamente. Basicamente é ter uma continuidade lógica. E a Exatamente. comunidade também. Exato. Eu não consigo, eu acho que a priori logo destróis ou removes da equação as pessoas darem a opinião quando a opinião delas não é congruente. Não, exatamente. Tens aí um grande problema. Se comes carne, o teu argumento não pode ser esse. Não podes ser contra as touradas, vá. Não podes. Pelo menos por sofrimento dos animais. Porque imagina, porque é que tu comes carne? É para uma dieta mais saudável. Não venhas com tangas, é por prazer. Aí eu pessoalmente... E por exemplo, aquele pessoal que mete aquele argumento do como é que ele chama? Do maestro Vitorino, do género... Que é tipo, género, por amor de Deus, Vox Populi é mesmo uma coisa danada. Que é do... Se as touradas são cultura, então canibalismo é gastronomia. Como? Tipo, assim? como é que isto é um argumento? Ou como é que isto faz sentido? Ou Não vamos fazer equivalências entre fazer coisas com animais e fazer coisas com pessoas. São coisas completamente diferentes. Isto é o grande problema. Eu admito que sou um especialista. E eu ponho um plano diferente dos seres humanos do que o resto dos animais. Mas isso é outra simples isso para mim é outra daquelas palhaçadas que nem sequer deveria ser questão. Que é isso? Especiista. És um ser humano. É suposto o quê? Pôr os outros antes de ti? Então, olha, segundo a Anne qualquer coisa... Sacrificavas o teu filho. Não, a questão é, se tu pões uma outra espécie à frente da tua, segundo a Ayn Rand, que é uma objetivista, tu és um canibalista. Por isso, é tal coisa. E esse tipo de argumentos... Eu inverto até mesmo o argumento do... A questão é esta, do os argumentos morais são sempre um buraco sem fim. Sim, e estamos com uma falta muito grave de pessoas capazes de apontar o dedo e dizer, espera, este argumento que tu deste agora, elabora nisso, quero saber. Exatamente. Espera aí, deixa-me tentar pôr aí uns furinhos. Se ele aguentar, ok. É que ainda para mais, numa altura ninguém anda a tentar pôr furinhos nisso. Porquê? Porque ninguém tem coragem de argumentar a favor das touradas. E a questão depois é, num momento em que estamos com tantas divisões sociais, nitidamente, em que as pessoas têm nitidamente muitas opiniões muito diferentes em relação a muitas coisas, tu queres mesmo fazer mais uma discussão moral? Mais um divisor da sociedade? É que é sempre isso. Porque é só isso. É sempre isso. E parece que estamos a caminhar para lados opostos e a tentar destruir a sociedade. De caminho. Daí eu ser um conservador. E daí eu não estou a emitir opinião em relação a isto, porque acho que isto é uma não questão. Mas pronto. E só para concluir, um pontinho de há bocado. Uma outra razão pela qual eu não gosto de ativismo. Por definição, o ativismo tem de ser uma coisa com paixão. Yep.
tem de ser Tens alimentado, que acreditar numa causa e tal, e tens que tem de ser acreditar com alimentado algum por fervor. emoções e paixão e algum fervor. Exatamente. A minha questão para os ativistas torna-se: quão longe estão dispostos a ir pelo vosso ativismo? Tem surgido uma espécie de uma moda, quase, vamos dizer isso. Aconteceu no Reino Unido já por 2 vezes, e aconteceu também uma vez nos Estados Unidos, que eu saiba, que é a moda dos ativistas atirarem Coquetéis Molotov. batidos. Milkshakes. O batido na cara do Boris Exatamente. Johnson. E do Boris Johnson e do Nigel Farage também foi para o fato do Nigel. Por acaso o Boris Johnson. Ah, não, foi o sei. Nigel Farage, exato, exatamente. enganei-me. Não, Aconteceu my numa bad. outra situação qualquer no Reino Unido e também aconteceu nos Estados Unidos. Ora, primeiro, coisas interessantes aqui. E tal, é só um batido, não tem nada de mal. Bem, é exatamente assim. Essa é a definição da falácia da slippery slope, da É só um rampazinha. taco de beisebol na cabeça. É só, opá, Não morreu. Não é um tiro. Pode não morrer, pode ficar vivo. Mas foi só um tiro na perna, não morreu, tipo. Exatamente. Primeiro, o argumento incrível Escala. que é só um batido, não faz mal nenhum. Vai escalando, pessoal. Grande lógica. Coisas escalam. Segundo, vê-se aqui exatamente o buraco por trás deste argumento, que é onde? Nos Estados Unidos. Nunca aconteceu. By the way, batidos. O segundo foi ao Nigel Farage. O primeiro foi ao Tommy Robinson. Exato. Nos Estados Unidos, o que aconteceu? Um maninho da Antifa, exatamente. Nós não gostávamos muito da Antifa, só para ficar aqui a registrar. Um maninho da Antifa decidiu apanhar a... Também não gostávamos muito da FA. Sim. Não gostamos de extremistas. No meio disto tudo acabamos por levar sempre na cabeça de todos os extremistas, porque acusam-nos sempre de um lado ou do outro. Enfim, o que é que acontece? A Antifa pegou na pista dos britânicos, dos batidos, e decidiu-lhes juntar uma coisa, que é Cloro, não era? cimento. Exato, depois foi. E agora agora atiras um batido à cara das pessoas. É só um um batido. mas tem cimento. E Daqueles que seca rápido. Isto aconteceu há umas semanas para cá nos Estados Unidos. Um jornalista levou com um desses batidos na cabeça. O Andy Ngo. We know. Andy Ngo. Mas não se lê assim. Pois não, mas não sei No, como é que se lê. lenda-se no, acho eu. É não? No. Sei que Nguyen se lê win. Win, por isso se calhar mesmo. No. Não, é só o. What? Oh. Yeah, whatever. O que seja. Sei que o gajo, basicamente... foi aqui Tira sexo dos anjos. tivemos um momento um bocado autista. Yeah. Muito. Mas ele levou com o batido com cimento na cabeça, foi para o hospital com hemorragias internas no cérebro. Sim, traumatismo É craniano. só um batido, manos. É só um batido. Não, mas ele também levou no focinho, para a além minha disso. questão aqui, também levou na boca. A minha questão aqui é exatamente esta. Quão longe é que os ativistas estão dispostos a ir? Até onde é que vai a vossa paixão? Pois, é aquela coisa, os fins justificam os meios. Pois, exatamente. E é preciso ter noção de uma coisa. Porque é aí que vais para os extremos. O ativismo com fim político, a partir do momento que se torna violento, tem um nome. E esse nome é terrorismo. Verdade. Terrorismo, por definição, é ativismo político que recorre à violência. Por isso, fica aqui a minha questão para os ativistas, é uma das razões pelas quais eu não gosto do ativismo e acho que há formas muito mais civilizadas de se chegar a consensos. Ponto. Agora, é tal coisa, é uma questão emocional, é muito fácil para os partidos políticos que querem ganhar poder fazerem virar de cima as emoções das pessoas e depois tentar lucrar com isso. É muito fácil, é mesmo muito fácil. Eu acho que os ativistas têm todos um coração enorme e estão todos a ser malabados. Desculpem que vos diga. É sinceramente o que eu acho. Para o pessoal que não conhece os Gunas da Ariosa, Malabares Exatamente. Eu era um dos Gunas da Ariosa. Roubados. Mas é mais que roubados. Não, é muito mais que mais roubado, enganado. É tudo isso junto ao quadrado. Agora, posta esta questão do ativismo, acho que para mim, pelo menos, está arrumada. Levanta-se aqui outra questão que era de uma coisa que tu me tinhas lembrado já há bastante tempo para cá. Tu a falar de alguma coisa lembraste-me de um conceito muito interessante, que é o conceito de fazer engenharia social. Eu lembro de sempre coisas interessantes, eu sou um gajo interessante. Não, eu lembrei-me disso, tu fizeste-me lembrar disso, mas és ganda gajo na mesma. Obrigado. O conceito de fazer engenharia social. Ora bem, tentando explicar este conceito... Tens que explicar isso, porque engenharia social não é a coisa mais óbvia do mundo. O que é que é engenharia social? Bom, a engenharia é assim,
para os nossos amigos engenheiros que nos estão a ver, ou não, a engenharia é muito simplesmente a arte de resolver problemas. É isto. É muito simplesmente isso. É tu tens um problema e tens de o resolver. Isso é engenheirar. Vá. Basicamente. É, Sim. muito isso. Portanto, a engenharia social... Informática quando é questões de informática. Eletrónica, quando é questões de eletrónica, eletrónica. mecânica, Civil. ambiente para ambiente, blá, 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 blá. Essa tanga toda. Portanto, a engenharia social, resolver problemas Sociais. sociais. Ora, exatamente. Artificialmente, porque a engenharia é sempre artificial no sentido em que não acontece de forma orgânica. Não, é uma solução humana para um Exatamente. problema efetivo. Exatamente. Somos nós a adulterar, digamos. Exatamente. A minha questão aqui é esta. Como é que tu fazes a engenharia social? Como é que se faz a engenharia social? Como é que tu resolves um problema social? Tu terás uma forma de fazer as coisas, que é da forma orgânica. Como é que seria esta forma orgânica? Bom, assim muito por alto, seria algo do género de a sociedade em si, como um todo, quase, conseguir chegar a um consenso em relação a alguma coisa e progredir nesse sentido. Isso é engenharia social orgânica, vá. É toda a sociedade em si e é só engenharia social no sentido mais abrangente possível do termo, porque nem sequer calha bem em engenharia social. O termo engenharia social é mais usado quando é precisamente uma tentativa de modificar a sociedade da parte de alguém. Isto não- Para mim, o exemplo perfeito de engenharia social é o exemplo que é dado no World War Z. Para quem não viu, spoiler alert, World War Z há um momento no filme, porque eu não li o livro, obviamente, eu não sou intelectual, não é? Basicamente, o que é que acontece? O gajo que está preso na Coreia do Sul, numa base militar americana, explica porque é que a Coreia do Norte está a sobreviver. Pronto, o World War Z é sobre uma epidemia de zombies. E o gajo explica porque é que, por exemplo, a Coreia do Norte está-se a safar muito bem. Primeiro, porque eles são um país fechado. Depois, porque eles são uma ditadura onde é fácil tu fazer as coisas à escala. A coisa boa de uma ditadura é que é fácil fazer coisas à escala enorme. O macro é fácil, torna-se mais fácil. Quando O que é tu que eles controlas fizeram? todos os meios, é fácil fazeres o que tu queres. Exatamente. O que é que acontece? Qual é o grande poder dos zombies? Os dentes. O que é que eles fizeram? Arrancaram os dentes à população toda. Holy. Isto é engenharia social, pura e dura. Capaz. Mas percebes? De género, Jesus. acabas com Não, um problema, acabaste com um problema de uma forma artificial. Mas da forma mais inteligente que podias fazer. Não, Como é que eles passavam a doença? Isso é bué variada a cabeça, mano. Mas é do caralho. É incrível. É incrível. É mesmo. Não, mas é uma mesmo, cena mano. do caraças. Tipo, eu juro-te, eu como uma pessoa que adora estas ideias, estas coisas, tipo, Esses pensa macro. conceitos mesmo out of Género, the box. imagina o que é arrancar, imagina Os o que é dentes à arrancar tua os dentes a população 30 toda. milhões de pessoas Yeah. em 24 horas, uma coisa assim do género. Para não serem para não haver um... Mano, a cena é que tu tinhas a colaboração da população. De género. Mass hysteria, quase. Não, mas a cena é, imagina, olha, nós temos o nosso país e podemos ficar todos infectados e mandar isto tudo com o cara. Ou então podemos todos arrancar os dentes uns aos outros. E para arrancar os dentes, epá, é lixado, mas Jesus. à beira de veres, por exemplo, o que está a acontecer pelo mundo todo em que está toda a gente a morrer, A comerem-se uns aos outros. Se calhar é melhor ficar sem dentes do que andamos comerem-se a- uns aos outros. Ok. estás a perceber? Sim, é uma dualidade Parece-me, é interessante. fácil de convencer as pessoas assim. Mas pronto, Voltando aqui à Terra. Portanto, a engenharia social será uma coisa assim mais ou menos desse género. é a resolução prática dos problemas, basicamente. Pronto, exatamente. E como tu falaste, e muito bem, das duas uma, essa engenharia social ou ocorre como no World War Z. Que artificialmente. Aparentemente foi... Não, mas aparentemente foi a própria população a querer desdentar-se. Não, foi mesmo o governo. Foi A mesmo população governo. lá não Ok, tem quereres. ok, pronto. Exatamente, claro, lá está. Agora a população foi dócil para com. Porque a minha grande questão aqui é esta. É que para os engenheiros sociais têm uma arma predileta, que é a forma deles fazerem a engenharia social. Que é qual? É o governo. Pois. Ora, de que outra forma é que tu farias a engenharia social? Terias de convencer as pessoas uma a uma. Isso dá muito mais trabalho do que chegar ao poder e mudar o país. Não, tens as empresas também. Mas Acaba por ser um bocado. Mas é o mesmo acaba veículo. por É o também mesmo não ser veículo. orgânico. O veículo é o mesmo. Não, é as empresas é um bocado mais orgânico. É um bocadinho mais, mas também não gosto. Pois não. Tens o exemplo do caso da Gillette. E daquilo que já falámos da Big Media, do Big Tech. Sim, exatamente. Mas Portanto, os engenheiros sociais têm um grande amor a usar o governo quando chegam ao poder
para fazerem aquilo que querem. Ora, isto para mim das touradas é um exemplo bastante inofensivo no que toca à engenharia social, mas cai dentro desse espectro. São minorias políticas, porque são minorias políticas. Muito vocais. Extremamente vocais, que é o PAN. O PAN tem mesmo o quê? É principalmente O PAN são o quê? É um deputado ou é dois? É uma coisa assim de género? Não, tem vários. Tem? Tem mais do que isso? Acho que sim. O líder, sei quem é, só sei o nome do líder. Mas eles têm, eu acho que eles têm um ou dois deputados no Parlamento Europeu. Não, eu estou a falar no Parlamento Acho que tem português. mais que um. Acho eu. Ou três Acho ou que eles têm tipo, acho que eles têm tipo mais que 2 ou 3. É, pronto. Mas ou pronto, seja, eles estão em coligação com o. CDU e blá 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 blá. Não, por acaso nem sei a opinião dos outros partidos maiores. Eu que ouvi falar mais foi até do. Aliás, eles não estão em coligação, mas Exato. andam de mãos dadas com o PS. E mesmo que sejam todos os partidos de esquerda tirando o PS juntos, são menos de um quarto. Sim. Não chegam a um quarto, sequer. De todos os votos que foram dados. Portanto, não chegam sequer a um quarto da representação do país. E um quarto da representação do país, na melhor das hipóteses, quer ditar o resto das coisas para o país todo? Não. Para mim não é assim que se fazem as coisas. Pelo menos a democracia não está configurada para ser assim. Segunda questão. Se fossem mais de metade, eu estava de acordo? Também não. Pois. Também é a tirania da maioria. Também não sou grande fã. Portanto, o que é que sobra aqui? A grande falha da democracia, não é? Exatamente. É que se a maioria estiver toda errada e votar numa coisa, essa coisa faz-se, apesar de errada. Exato, não deixa de estar errada lá porque toda a gente é a favor. Como é que comatamos essa falha? Transcende-me. Não sou. É esse não o problema. Sou, exatamente. Acho que é a grande questão da humanidade. Exatamente. Aliás, não é da humanidade, mas da sociedade. Não sou, nem tento ser, nem digo que O sou. arauto da sabedoria Exatamente. da sapiência. Portanto, qual é que é a grande solução aqui? A grande solução aqui é tirem o governo de tudo. desta Parem coisa. de meter o governo em tudo. E pedir só ao isto. governo que trate de tudo e que decida por toda a gente. Vamos voltar às nossas raízes e voltar a mandar contra um governo grande. Porque sempre foi isso que nós fizemos. E é isso que vamos continuar a fazer. Sim. Imagina, a humanidade sempre foi contra a tirania, meu. Sempre. Isto, aliás, lá está. Para mim é um bocado a Nós questão da sempre condição lutámos humana. contra os senhores. A questão da condição humana para mim é uma questão de liberdade, acima de tudo. Yeah, Sempre foi uma luta. os pequeninos contra os grandes. A luta E agora, feudal, os pequeninos... luta contra a monarquia. Aliás, não é os pequeninos, é... Aliás, andamos a lutar aqui para ter a independência das monarquias para agora termos um novo rei? Basicamente. Não, e a questão é que há um conjunto de pessoas, na minha opinião, é assim que eu vejo as coisas. Há um conjunto de pessoas que se auto-intitulou o representante dos pequeninos e agora designa em si próprio o poder de fazer o que quer que seja porque é o representante dos pequeninos. Yeah. Para mim não é assim que as coisas funcionam. Para mim, qual é que é a minha solução? Era tirarem o governo daqui da confusão. O governo não tem nada a ver com esta situação. Yeah. Porque lá no fundo, a tauromaquia é uma atividade cultural, como as outras. Tal como é na França, e no sul de França e na Espanha, é património cultural. É a mesma coisa aqui em Portugal. Por muito que os partidos pequeninos gostem ou não gostem, é assim que as coisas se passam. E para mim a questão é muito simplesmente essa. Deveria ser tratada tal como todas as outras, com as mesmas regras, paga os mesmos impostos, recebe os mesmos apoios, blá 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 blá. Essas coisas todas. E no meio disto tudo, o que eu achei mais engraçado é que eu dei por mim a concordar com quem? Com o Sr. António Costa. Ok. Porque o António Costa falou aqui de uma coisa sim, em relação a isto ele tem sido muito comedido. Se eu interpretei bem aquilo que o Acho Sr. que António interpretaste, Costa acho que também li disse. mesmo. Aqui uma notícia do Sol. Primeiro-Ministro deixa avisos à esquerda e recados sobre touradas. Depois aparece aqui uma vírgula que não tem mais nada à frente. Nice. Boa, Sol. Depois, o Primeiro-Ministro disse que o fim das touradas põe em causa a identidade de certos concelhos. É verdade, é sim senhor. E isto, O distrito todo de Santarém. isto no fundo é uma outra temática que eu por acaso não sei se alguma vez toquei aqui, mas que também é uma coisa que me chateia imenso. É a mania que os iluminados das cidades têm de dizer nós somos melhores que os que estão no campo, o que eles fazem é errado, o que nós fazemos é que é bom. Então vamos impor a nossa vontade àquela gente. Não têm esse direito, ponto. Quer sejam minoria, quer sejam maioria. Não faz diferença. E depois, o Sr. Primeiro-Ministro disse uma coisa... Na sua infinita sabedoria. Bastante limitada, mas aqui atingiu-a bem. Disse aqui qualquer coisa do género... considerando que o debate sobre a proibição de espetáculos que o partido de André Silva, o PAN, sempre se comprometeu a abolir seria intenso em vários pontos do país, Costa deixou a sugestão de que o assunto poderia ser decidido em referendo local. Eu fiquei tipo,
Isso é uma ideia de caraças. Sabes que E que tal se deixássemos as únicas pessoas a quem esta atividade diz respeito tomarem as decisões em relação a esta atividade? do género, olha, se calhar aqui em Coruche, nós até queremos que haja. A população aqui é a favor. A população gosta. Aqui na a Gulgã, população vai. a população é a favor. Pronto. Porque é que tu em Lisboa ou tu no Porto Hás de achas... decidir o que é que essas pessoas vão fazer ou deixar de fazer no seu tempo livre para entretenimento. Para entretenimento, como atividade cultural e lúdica. Porque já eliminámos aqui a questão moral. Porque para mim a questão moral nunca existiu. Ponto. Porque é um péssimo argumento. Eu não partilho da tua moralidade, acabou. Aliás, já agora, fica agora ao fim a minha opinião em relação a isto. Eu concordo com o argumento moral, já agora. Eu concordo com o argumento moral. Na minha opinião, é um bocado de tortura dos animais. Ok? É um péssimo argumento na mesma. Eu não vou usar isso como argumento para dizer não se vão fazer touradas. E sim, olha, fiquei muito surpreendido com a... Contigo próprio? Não, com o António Costa. Ok. ele ter sugerido uma coisa deste género. Porque é mesmo verdade. Yeah. Existe uma identidade nestes conselhos. Definitivamente. Assim, a esta partir do momento em que eu te atividade disse que isto diz é uma muita coisa a tradição que muita vem do gente. século XII, não Exatamente. venham com tretas a dizer que isto Vem pá, agora meia dúzia de iluminados do PAN e do BE e mais não sei o que querem a destruir dizer isto. tudo. Não, tipo, é tal coisa. E eu concordo com o argumento moral. Mas arranjem um argumento melhor. Tipo, dê-me uma forma melhor de fazer as coisas. Que eu, sinceramente, é tal coisa, não sei se há. Acho que a melhor solução mesmo é dizerem às pessoas: olha, vocês estão aqui, vocês decidem. E se efetivamente nós, como sociedade, decidirmos como um todo que, ei, olha, sim, se o pessoal da Gulgã disser, olha, não, efetivamente isto é muito mau, nós vamos acabar com isto. Meus amigos, eu bato palmas. E aí sim foi progresso. E foi progresso orgânico da sociedade em si. Exatamente. Não tivemos de meter a mão do governo em lado nenhum. E é isso. Essa é fundamentalmente a minha opinião, a minha forma de ver as coisas. Pronto, voltamos sempre à mesma coisa do centralismo, essencialmente. Não, eu- mas porque acaba por ser... Não, aliás, isto é o uma próprio- manifestação. O Hélder Milheiro, o tal mano de 36 anos que está na Federação Portuguesa de Tauromaquia, de que eu falei já no início do episódio, ele próprio disse que a grande discussão aqui é mesmo sobre a liberdade. Aliás, vou fazer aqui Ctrl F, liberdade. No fim do dia, para Hélder Milheiro, o que está em causa é o valor da liberdade. Porque lá está, é o valor, é a possibilidade dessas pessoas fazerem aquilo. É autodeterminação, quase. É um bocado. É um bocadinho. É um cheirinho de autodeterminação. E se a liberdade dos outros me chateia em algumas coisas, opa, sem dúvida. Eu assim, se quiserem falar de futebol, vamos falar de futebol. Eu preferia que não, mas eu tenho algumas opiniões que a maior parte da população não as partilha. E olha que não ficava demasiado longe daquilo que algumas pessoas querem fazer com as touradas. Yeah. Pronto, e Por tenho isso, aí a resposta. enfim, eu fico por aqui. Eu também. Não tens mais nada a dizer, Ricardo? Não, por acaso não. Tenho. Ok, então diz. Nós nunca mais vamos voltar a tocar sim. neste tópico. Exatamente. Nunca mais. Ao contrário do que nós dizemos em todos os episódios, que este vai ser um tema para reabordar, este não. Eu nunca mais na vida quero ouvir falar disto. Yeah. Isto Odeio para- este tema. Touradas, para mim isto é um tema que Fizemos só porque era tipo... precisávamos de fazer um tema para esta semana, não tínhamos ideias. É meio isso e é meio do género foi a tempo. Era o tempo disso. E por acaso eu gosto, assim tira-se já gosto de dar esta. a minha opinião, porque enfim, porque gosto de dar e acho que... E acho que ninguém está a dizer aquilo que nós dizemos. Yeah. Tipo, ninguém está a pôr as Ninguém coisas nestes termos. termos. Exatamente. Mas pronto. Pessoal, já sabem, redes sociais, duas de treta em todo o lado. Ou pelo menos, é assim, exceto no V-Contacto, porque nós não somos russos. Mas estamos eu em todo conheço. lado. Twitter, Facebook, Instagram, essas coisas todas. Deem likes, retweets, Exatamente, partilhem. partilhas, Metam em todo o lado. imprimam A sério. pósteres e espalhem a Metam aí palavra, por por todo favor. lado, Nós meu. precisamos mesmo de ajuda. por Yeah, acaso. o AdSense não está a bater dinheiro. É. Mas pronto. E ficamos por aqui, pessoal. Vá Até lá. a próxima. Até ao próximo Partilhamos episódio. sempre. Tchauzinho. Vá lá.